para falar sobre o tema Potencializando resultados na estruturação e bioestímulo de colágeno com Renova Lift Plus e Renova Eleva. Bem-vinda. Então, boa tarde. Planejamento naturalista da face com Eleva e Lift Plus. Quem aqui já trabalha com bioestimuladores à base de PLLA, por favor, levantem a mão. Quem já trabalha com bioestimulador à base de hidroxiapatita, por favor. Muito bom. Como a gente associar isso com protocolos que façam estruturação e, ao mesmo tempo, tragam um bioestímulo de colágeno que não deixem os pacientes com cara de boneca de plástico ou com aquela sensação que comeu, não sei, uma bolinha de queijo ou um ovo de codorna e aquilo ficou na cara da pessoa como se ela tivesse só aquele lugar para harmonizar. Então, o que é que eu tenho que fazer para poder colocar essa pauta em questão? Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Onofre. E eu sou speaker da Renova desde que a Renova não tinha nem esse termo incluído na empresa. E eu tenho a gratitude de estar aqui em nome da empresa que trouxe a marca de preenchedores para a gente poder começar a ficar sério no mercado dos injetores. São muitos anos trabalhando e produzindo, porque de fato é o dia a dia do meu consultório. A Renova constrói no profissional, no injetor, na sua equipe, um sentimento familiar de que a gente faz parte. Então, o profissional hoje que está assistindo uma aula como essa, num stand, no CIOSP, num Congrehof, em qualquer evento, ele hoje vê alguém que pode ser ele amanhã. E ela vai pelo Brasil aí, como uma missionária aí, fazendo workshop. Trouxe uma speaker maravilhosa aqui pra gente, que contribuiu demais, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Renova, obrigada, doutora Kátia. Eu gosto de me apresentar dessa forma porque é muito importante a gente saber quem está do nosso lado. Quais são as marcas que vão apoiar vocês a crescerem no mercado da injeção e quais são as oportunidades comerciais que vocês podem e precisam criar em eventos como esse. Então, esse é o meu contato e eu quero deixar uma mensagem para vocês muito mais prática. Eu quero poder hoje mudar o diagnóstico e a forma como vocês vendem bioestimuladores e conseguir trazer isso para a realidade do consultório de uma forma que o resultado seja visto pelo paciente. Então, muitas vezes, o paciente ele vai ter uma pouca entrada em relação à expectativa do que ele tem para fazer com o tratamento dele, mas ele precisa já trabalhar o bioestímulo de colágeno, porque se a gente fizer só o preenchimento, esse preenchimento não fica elegante. E é muito difícil você, quando está fazendo um planejamento, que é um grande combinado com o paciente, conseguir associar resultado, enquanto você precisa convencê-lo de que aquela pele de papel que ele tem não vai sustentar um preenchimento de estruturação com qualidade se ele não investir em bioestímulo de colágeno. Então, trabalhar essa ansiedade sem um estruturador de qualidade não traz um resultado a médio prazo para que esse paciente continue vindo ao seu consultório. E então, que muitos profissionais acabam caindo no erro de fazer muitos preenchimentos localizados para cobrir a ansiedade do paciente e trazem um resultado extremamente carente de um alinhamento de expectativa e realidade. Porque um paciente que tem uma pele fina, extremamente marcada, se eu encher esse paciente de preenchedor, ele vai ficar no mínimo ridículo. Ele vai passar vergonha e ele vai ter mais vontade de esconder aquele procedimento do que de se exibir e trazer outros pacientes para você. Então, eu pergunto para você, qual é a vontade que você tem de entregar resultado para o seu paciente? Ela está baseada na expectativa do que essa pessoa quer fazer com a cara dela? Ou é você que manda no boteco? É você que manda no consultório, esse combinado da consulta, essa expectativa do que ele tem para fazer com o momento dele e o que ele quer fazer com a cara dele dentro de você, que é especialista e sabe do que está falando, afinal de contas, está alinhado na consulta ou ele chega lá e aponta o dedo, até para escolher a marca da toxina que ele quer usar? Isso é um absurdo. E quando a gente vê resultados negativos na estética, a gente está trabalhando com uma harmonização pobre, paupérrima, que faz bolotas em todos os lugares para poder grampear esse rosto como se o paciente fosse uma boneca inflável. E isso é horroroso. Se ninguém está me ouvindo no microfone, eu vou gritar. É horroroso. É muito feio. E não é o nosso trabalho. Não faz parte do que eu entrego no consultório. Então, fica aí, passa o cinto, que eu estou falando devagar ainda, para poder falar tudo que eu quero falar aqui hoje e mostrar para vocês aplicações de bioestímulo e 2 ml de Lift Plus entregando um resultado que eu consigo cobrar desse paciente, fazer ele ficar orgulhoso do que ele está fazendo
e consigo fazer com que ele venha 4 meses depois para poder fazer uma reavaliação e continuar me entregando essa harmonização naturalista e horizontal. Eu falo, né, que hoje em dia a gente não adianta pegar toxina e preenchedor. Você tem que dominar a reologia dos produtos, você tem que entender da diferença sobre os bioestimuladores. Você tem que pensar em que momento você vai colocar hidroxiapatita, em que momento você vai colocar PLLA, em que momento você vai usar PDRN, exossomos, tecnologia. E que horas eu vou preencher, e quanto tempo vai durar esse preenchimento. Então, conversar com o paciente nunca foi tão importante. Nós temos diversos recursos para poder rodar esse tanto de tratamento, fio de sustentação, fio moldado, fio grampeado, fio de mola, Gente, vai vir empresas de fio trazendo fio no formato que vocês quiserem. Olha o tamanho dessa feira comercial. O que é que vocês estão fazendo com isso, a não ser vender o mesmo planejamento para todo mundo da mesma forma? O que é que você acha que essa estratégia combinada? Dr. Bruno Tasso, que é meu advogado, está aqui comigo hoje. Depois sigam, Dr. Bruno Tasso, vocês também estão na internet. Me fala muito sobre meus termos de consentimento, em que ele tem que ser longo, ele tem que ser cumprido, porque ele tem que explicar para o meu paciente o que foi dito em consulta, mas a conversa que você coloca a pessoa na casinha. É no olho a olho que você expande o que é o defeito que essa pessoa está te cobrando para você poder conversar com ela sobre se você vai resolver isso ou não. Então, é uma grande estratégia que tem que estar alinhada com em que fase esse paciente está. Porque senão, amor, deixa eu te falar uma coisa. Você tem 76 anos, não vai sumir. Você não vai estar com a sua bochecha igual era quando você era mais nova. Qual é a sua expectativa em relação ao que eu posso fazer para você? Certo? Camadas da face. Não adianta eu embolotar o paciente com um monte de preenchedor se eu não tiver uma pele tratada. E o que é que esse bioestimulador vai fazer? Ele, de fato, o bioestimulador injetável é quem vai engrossar essa pele. Não adianta PDRN, não adianta exossomos, esses são tratamentos de superfície. Uma coisa não anula a outra. Se você precisa e tem que engrossar essa pele, você precisa de hidroxiapatita, você precisa de PLLA. Qual na literatura é mais potente, se a gente for analisar o número de sessões com quanto de estímulo de colágeno? É o PLLA. Na questão do engrossamento da pele, mas então eu só vou usar PLLA? Não, amor, você é inteligente, vamos usar o cérebro. Eu tenho uma gama de produtos para trabalhar, mas o floco, o PLLA flocado, traz um estímulo de colágeno que tem deixado os nossos trabalhos de boca aberta. A gente tem visto que o floco do Eleva traz estímulo de colágeno após 24 meses. Então, foi por isso que o pessoal se atrapalhou muito no começo, porque o produto é muito potente. O produto estimula colágeno até demais. Por isso, cuidado em regiões mais finas, como pescoço e têmpora. Então, olha só, é como se eu pegasse essa pele que está toda amassada e engrossasse ela a ponto de que ela não dobre mais com tanta finura, certo? Para vocês entenderem bem como é o efeito do bioestímulo de colágeno e o que o PLLA vai fazer na pele do seu paciente. Você vai explicar para ele, como eu pegar um papel amassadinho, só que esse papel agora, ao invés de ser um celofane, ele vai virar uma cartolina. Ao invés dessa fronha ser de seda, agora essa fronha vai ser de edredom. Ok? O produto é depositado ali. É reconstituído com água de injeção, então é importante você associar anestésico, porque senão a aplicação fica dolorida. E a partir da 3ª semana, esse estímulo de colágeno vai acontecer a partir dos fibroblastos que foram incomodados. Então, essa resposta ela é química. Eu não coloco o produto para ele virar colágeno. Eu coloco um produto que vai bioestimular a formação de colágeno. E isso continua acontecendo por mais 24, no mínimo 24 meses. Eu, hoje em dia, não faço aplicação de Eleva com intervalo inferior a 60 dias. Os únicos e poucos nódulos que eu ainda tenho, que eu tive, que eu causei nos meus pacientes, eu causei por fazer aplicações no intervalo de 30, 60 e 90 dias. Porque o corpo não tem capacidade fagocitária para tanto estímulo de colágeno. Então, tenham atenção quando vocês forem discutir algum paciente de vocês que tem nódulo, se vocês não fizeram aplicações muito repetidas. Tá? Não adianta eu entrar na churrascaria com a barriga cheia. Esse é o conceito. Por isso que é interessante também variar o bioestimulador. Pensem nisso. O paciente pode repetir nodulação porque ele não está conseguindo mais fagocitar aquilo tudo de molécula. Usem a cabeça, tá? Olha que fofa. Essa princesa é minha mãe. Não é linda? Maravilhosa, né? Só estou aqui por causa dela. Sustentou, mãe solteira, aquela coisa. Aquela história de vida maravilhosa. Uma mulher que criou outra mulher, aí, ó.
coisa boa. Tem que cuidar dela agora. Então, vamos lá. 2 sessões de Eleva, ó, que coisa boa. Mas tem paciente, às vezes, que é mais velha e fala, não está vendo o resultado. Aí você manda ela para o oftalmologista, diz que aí é outro especialista que ela tem que consultar. Certo? Porque é isso que o bioestimulador vai fazer. Ele não vai preencher o rosto da paciente, mas é como se essa fronha tivesse mais grossa, para essa pele ficar menos dobrada. Então, é um tratamento extremamente naturalista e todo mundo pode fazer, pelo menos no intervalo de 1 vez por ano, dependendo da idade. Então, esse é um trabalho, depois quem quiser me chama no Instagram, que eu mando esse trabalhinho para vocês, mas um trabalho que mostra a superioridade, né, dos bioestimuladores em relação ao engrossamento dérmico. Então, quando eu estou falando de tratar a pele, de engrossar a pele, eu preciso trabalhar com bioestimuladores como o Eleva. Tá? Então, como eu posso ajudar? Essa palavra é muito mágica para o paciente. Fala, amor, você tem um problema, eu tenho algumas soluções para tratar o seu problema. Será que eu vou conseguir te ajudar? Então, esse tecido subcutâneo que vai receber essa técnica naturalista de volumização de pele, ela representa o que na naturalidade? O que é ser natural? O que é uma volumização naturalista? Eu trabalho com uma ROF naturalista. Vocês vão ouvir isso aqui o dia inteiro. O que é naturalidade? Tem um trabalho que diz, né, que tem um tratamento para várias queixas do paciente. E para eu fazer ele ficar natural e fazer isso tudo ao mesmo tempo, como é que eu não perco a mão quando a gente trabalha com demanda de venda, com demanda de marketing, com cenas de produtos que vocês têm que comprar, que tem estoque, que tem validade? Como não perder a mão num mercado comercialmente estético, mas que cuida da saúde do paciente também? Será que é isso que vocês estão fazendo? Eu trabalho com naturalidade. Falo, jura? Aí você vai olhar a cara da mulher, parece Frankenstein. Então, que naturalidade é essa que só fica no post do Instagram? O que é ser natural na harmonização? Eu falo muito com vídeos, viu, gente? Eu vim para arrancar todos os demônios da vaidade. Então, eu analiso o outro, o próximo, a mim mesmo, e eu digo que é certo fazer procedimento, ou que é errado fazer procedimento, ou errado é julgar, né? Qual que é a cena da harmonização atual? As pessoas por muito tempo passaram um tempo achando que iam encher a cara delas de coisa e esvaziaram a cabeça das suas próprias ideias, de quem elas eram e do que elas representavam para si mesmas. E aí todo o descontrole aconteceu. E esses demônios, eles têm que ir para essa falta de controle, não para o cuidado. O cuidado, ele é digno, ele é ascendente e eu vou defender ele do jeito que eu tiver que defender. Não vai ficar bom, você não vai fazer. E aí você obedeceu. Sim. Que bom, né, amiga? Queria, mas aí você deu uma trabalhada aqui, detalhou outras coisas que a boca agora, imagina, maravilhosa. E aí foi cuidando de todo o resto. Exatamente. E você tá orgulhosa? Super. Pergunto, você tá orgulhosa? Super. Aí muda, né? Quando a mulher tem vergonha do que ela tá fazendo, ou quando ela tem orgulho do que ela tá propondo? Será que vocês estão conseguindo oferecer para as pessoas coisas que deixem elas exibidas? É uma missão. Não acabou não, amigo, pode aumentar. Você pode fazer alguma coisa por uma pessoa e cobrar por isso e ser feliz, como você pode ficar obcecado em ver essa pessoa se descobrir de dentro para fora essas são e fazer por ela todo o melhor que ela pode fazer, porque o lance é ficar exibido mesmo. Eu já defendia isso e vou continuar me defendendo. A gente se acha, se encontra e se mostra. Porque a gente não precisa ter vergonha. Alguém tá com vergonha de ser harmonizador aí, por acaso? Alguém está com vergonha do seu trabalho ser menosprezado, como se o que a gente fizesse fosse feio ou alterasse a identidade de alguém? Eu não sei qual é a identidade que vocês estão plantando nos pacientes de vocês, mas as que eu quero para as minhas pacientes é de poder, de autoridade, de ciência e de identificação, porque elas não são abobadas que fazem coisas aleatoriamente só porque alguém viu no Instagram e falou que era para fazer igual. Então, qual é a consciência que você está colocando no corpo das suas pacientes para poder dizer que você trabalha ou não com naturalidade? Era esse o recado que eu queria conversar, para a gente falar sobre reconexão tecidual e como esses pontos que são tão importantes, doutor, eu tive a oportunidade de fazer a tradução do Dr. Sebastião Cotofana por 2 vezes, que tem trazido trabalhos que nos mostram que na anatomia pouco se sabia sobre o envelhecimento. A gente falava muito sobre face do Sobota, né? Aquele livro velho, todo mundo estudava a mesma coisa, tudo desenhado horroroso, nada a ver com a realidade.
Ninguém estudava o envelhecimento. Então, hoje, nós estamos descobrindo estruturas, reologias e características de produto que, de fato, vão fazer diferença num resultado minimalista. O que é isso? O que é ideal? Primeiro, você tratar com o especialista. O Dr. Cotofana também acabou de fazer um trabalho sobre o que é ser expert na injeção. Quando você está discutindo, ouvindo a opinião de alguém sobre uma injeção, essa pessoa é experiente o suficiente para isso? Ou ela começou a injetar tem 2 meses? Quantas injeções você já fez das pessoas que você está ouvindo a opinião? Isso é muito importante. Ser expert corresponde a você ter feito pelo menos 400 procedimentos iguais. Para você falar que você é um especialista, que você é um expert em preenchimento labial, você tem que ter feito pelo menos 400 para poder ter opinião na hora de estudar. Então, entendam como o achólogo está cheio. Está cheio de achólogo. Não sei onde é essa faculdade, mas eu sei que tem uma em cada esquina, porque está cheio de achólogo entre nós. E a gente tem que ir na ciência. O que ele fala? Existem novos insights que a gente tem que considerar quando está falando sobre todo o complexo global do envelhecimento. Então, não adianta nós prometermos uma face de 20 anos para uma mulher de 65 com face pesada e olhar aquela foto e dizer que com preenchimento a gente vai desenhar aquela mandíbula para ela. Isso é ridículo. Não é para isso. Aí a gente tem que ir ali para a aula dele de enxerto, de cirurgia. Eu reposiciono na beleza da harmonização, textura de pele e pontos de sustentação. E é isso que eu vou mostrar para vocês alguns casos, para vocês verem como que com elegância e com, às vezes, 1 eleva, 2 lift plus, 1 eleva, 4 lift plus, você resolve o paciente e o doutrina para continuar vindo ao seu consultório para fazer tratamentos que, de fato, vão fazer com que ele fique mais bonito ao longo dos anos. E não que ele passe vergonha ao longo das semanas que ele faz coisas descontroladas, sem o menor senso estético, sem a menor lógica ascendente para você cuidar do paciente. Certo? Esse trabalho aqui do Cotofana mostra o quê? As queixas são sempre as mesmas. O paciente chega e fala, olha só, eu sou maravilhoso, eu sou super naturalista, eu sou boa, eu não sou noiada, eu só tenho 2 queixas. Eu falo, lá vem. É agora. Aqui embaixo do olho e o bulldog. Eu penso, porra, é brincadeira. Só isso, amor, mais nada. Área dos olhos, craquelado, bulldog, pitose da cara toda. Eu não consigo botar um grampo aqui, igual todo mundo acha que vai fazer, deixando todo mundo com cara de coxinha. Que vai subir o sulco. Vai nada, você vai ficar inchado no dia, depois você vai ter 2 coisas feias, o sulco e a bochecha de coxinha. Certo? Então vamos aprender a fazer bonitinho. Vamos conversar com esse paciente sobre envelhecimento. Vamos explicar para ele que o bioestimulador precisa estar ali, ó, atrás da linha dos ligamentos. Se vocês começarem a colocar muito bioestimulador na área anterior, o paciente fica redondo. Era uma coisa que acontecia muito quando a gente só tinha um produto que demorava 2 dias para diluir. Que dava um medo de não usar, né? Caro pra caramba, muito trabalho para fazer. Agora a gente tem um produto que dilui em 1 hora. Não precisa nem ter o mixer. Se você tiver, melhor ainda, você faz na hora. Então, sempre respeitando a parte de enquadramento da face. Passou dos ligamentos, eu vou engrossar essa pele, isso vai ficar bonito, vai trazer um efeito lift, depois que eu fizer os pontos de sustentação. Então, vamos ver esse caso. Preenchimento foi feito nas áreas em laranja e o Eleva foi aplicado nessas linhas de aplicação. Vamos ver, então?
me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato em um papo, eu bato em um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu Nossa, ela tá colocando no suco. A gente vai falar sobre isso, tá? bato em um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato em um papo, eu bato em um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Paciente não quer fazer massagem, então paciente que se lasca que ele está contraindicado para fazer o tratamento. Tá no termo, tem que fazer a massagem. PLLA é uma coisa importante de não deixar aglutinar. É como um purê, eu falo para ele, ó, esse purê agora quem vai mexer é você, meu filho. Tá? E se não mexer, tem que cortar, tem que chamar 3 tipos de religião diferentes para orar por você, tem que te internar uma semana. Eu assusto, falo tudo que é praga. Entendeu? Eu falo que vai entrar o presidente que ele não gosta, não sei. Ele tem que aprender que não pode, não massagear. Tá? Não é uma obrigação sua, você não tem como fazer isso à distância. Mas, ó, que belezinha, né? Evolução de um caso interessante, que eu falo, isso é uma harmonização naturalista, esse paciente tem 74 anos. Tudo bem? Então, eu tenho um momento para cada trabalho, né? Para cada bioestimulador. Eu não estou aqui para falar de Diamond, meu amigo Alan vai falar muito sobre Diamond, não só no stand da Renova, mas também na aula aqui na plenária. Mas hoje a gente tem o Diamond Intense, né? Quando é que eu vou usar o Eleve e não vou usar o Diamond Intense? Na minha situação, eu uso muito Diamond, quando você já usou muito Eleva num paciente. E quando agora você quer usufruir um pouco do volume da carboximetilcelulose. O Eleva não vai deixar volume. O PLLA, o que fica é o resultado do engrossamento dérmico a partir da 3ª semana. Antes, é só água. Se você quer usufruir da hidroxapatita numa diluição até 2:1, você se absorve do volume da carboximetilcelulose. Isso pode te dar, em união com ácido hialurônico off-label, ou então numa diluição com soro 2:1 mesmo, um efeito de preenchimento enquanto você está preenchendo, enquanto você está bioestimulando esse paciente. Então, seria uma única escolha para mim, preferencial a hidroxapatita hoje no meu consultório, quando eu já fiz muito PLLA nesse paciente, eu estou querendo variar a farinha. Ou quando eu quero um efeito imediatista para esse paciente poder realmente já ter um efeito up, já ter um efeito de lifting nas regiões de blush sem ter feito os preenchimentos. Então, isso atende muito. 2 Diamonds, você consegue melhorar a olheira do paciente, o efeito blush, sem ter feito preenchimento, você já bioestimula e preenche esse paciente numa sessão só, se essa é a condição financeira ou oportunismo de tempo que ele tem. Certo? Então, qual é a revolução do Diamond Intense? É que ele, além de ser regular, como a gente já sabia desde todos os estudos de hidroxapatita, que é importante que essa molécula seja uniforme, ela também tem uma superfície de contato mais rugosa e uma evolução do que a gente tinha no Diamond, agora com mais intensidade ainda. Então, um produto que não descarta pelo fato do PLLA ser mais potente, mas que tem seu momento de utilização no consultório riquíssimo. Eu uso muito, muito, muito Diamond. Certo? Então, o que é o Eleva? PLLA. E qual é a grande diferença dele? Eu tenho 40% a mais de produto do que eu tinha na concorrência, que eram 150 miligramas. E eu tenho, então, 210 miligramas, eu tenho um produto que eu posso diluir no mesmo momento. E eu tenho resultados de trabalho hoje que me mostram que esse produto ainda continua estimulando colágeno mesmo após 2 anos. Então, além disso, eu tenho a incorporação de um produto que fica extremamente coeso. Vocês viram ali que a gente não tem nenhum resíduo do produto no frasco, diferente do produto da concorrência, que a gente, em estudos científicos da própria marca, vê que fica quase metade dos 150 miligramas do concorrente dentro do frasco. Então, por isso que muita gente se atrapalhou um pouco com o Eleva quando ele veio para o mercado, porque a gente estava falando de 60 miligramas, que era o que a pessoa usava, depois do que ficava de croca dentro do vidro, a 210 miligramas, que é o que a gente consegue bater a última gota. No Eleva a gente puxa tudo. Vem tudo.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui um método de diluição que você fica com mais 6 ml que sobraram. A gente usa 150 no rosto. E o restante, a gente redobra a diluição para fazer, por exemplo, áreas mais delicadas, como suco nasogeniano, pescoço e têmpora. Certo? E um tratamento que vai engrossar essa pele com muita qualidade, vai trazer uma pele mais grossa para poder, depois, preencher com mais elegância. Tá? Então, o floco, né, a diferença dele da concorrência é que ele é floco, ele não é poliofilizado, então é como se fosse um café solúvel. Imagina que eu vou jogar essa, né, como um café solúvel, é diferente do café que a gente coa. Por quê? Porque eu jogo água quente, ele faz como, amiga? Não é? Quando você joga o cafezinho, é até bonitinho de ver, porque ele foi feito para isso. Então, não adianta querer diluir a concorrência na hora, não dá bom, e eu vou mostrar a lâmina aqui para vocês, não dá bom. Certo? Então, algumas dicas, quem quiser tirar alguma foto aqui, né? Então, considere a espessura dérmica do leito quando você for fazer PLLA. Têmpora é mais fino. Suco nasogeniano, perigoso acumular produto. Pescoço. Pescoço é osso, né? Pescoço, a pele é muito fininha, ela tem pouca resposta. Então, é como se você enchesse aquilo de produto e não dá tempo de fagocitar. Certo? Então, cuidado com áreas mais finas. Usem diluição redobrada. Eu vou colocar aqui todo o protocolo da diluição para vocês. Tá? Diminua o contato do anestésico com o produto. Apesar da gente hoje, né, orientar vocês até a colocar esses 2 ml de lidocaína no final da diluição de Eleva, para chegar em 14 ml, eu, Kátia, ainda prefiro colocar 10% de anestésico na seringa e puxar na hora, porque quanto mais contato do líquido, do PLLA com o anestésico, mais grosso fica o caldo. Então, corre uma chance maior dessa cânula entupir, o que também vocês viram ali nos vídeos que a gente consegue, sempre antes de fazer a introdução do produto, deixa ele gotejar um pouquinho, para você ter certeza que ele já não está entupido antes de você colocar, porque você ficou ali com a seringa de Eleva 25 minutos antes de fazer o outro lado. Tem gente que é mais lenta. Então, por isso que eu prefiro colocar 10% de anestésico na seringa, certo? Então, falar um pouquinho sobre nódulo, que eu sei que é um tabu na questão do Eleva. Então, eu tenho aí mais de 450 casos de Eleva realizados. Eu tenho 4 nódulos, 2 eu resolvi. Um eu lutei e a paciente sumiu. E o outro, eu melhorei ele 60% e o resto eu camuflei com ácido hialurônico, porque eu não quis operar. Certo? A gente tem alguns protocolos, aí o glicocorticoide ainda é preferencial na questão do tratamento de nódulos, mas o melhor tratamento para nódulo é a pecinha, não deixar o nódulo acontecer. Tá? Não vai ser, ou nunca vai ser, ou talvez a gente nunca tenha descoberto ainda na empresa um problema do produto. É mais uma questão da diluição, né, da reconstituição desse produto, do excesso de injeção no mesmo pertuito. Tem gente que eu falo, ao invés de descascar, você tem que descascar a têmpora, você tem que ir num vetor, no outro, no outro, no outro. A pessoa fica no mesmo lugar. Eu falei, isso é outra coisa. Isso não, entendeu? Isso é outro movimento. Você tem que expandir o tecido, expandir, descolar ele todo. Não ficar no mesmo vetor. E aí a pessoa ainda está com aquela cânula, às vezes, que ficou lá 20 minutos parada numa mesma posição, volta o êmbolo dela um pouquinho, sacode ela um pouco, faz a gotinha sair, aí você vai para dentro do pertuito. Não deixa aquela seringa parada lá 40 minutos, aí depois entupiu. Aí você faz força para desentupir? Não, amor. Você tira, você mexe, não lá dentro. Porque os nódulos, muitos nódulos acontecem porque o injetor se desespera. Normalmente no pescoço, porque ele está com medo, ele não quer ficar indo e vindo no pescoço, porque o pescoço é chato para dar hematoma. E aí quando entope, ele quer ganhar na força. Aí quando ele ganha na força, faz... Aí empelota meu purê todo ali naquele pedaço, amor. Vira uma bola de plástico, porque o produto é bom pra cacete. Então, vocês têm que ter mão leve, tem que treinar na berinjela, no abacate. Vai com a cânula com um pouco de gel. Você tem que deixar treinar a injeção contínua. Eu, se dormir aqui, ó, dia de elevadeira, eu faço até com a sozinha a mão. Porque é pouquinho. Reparem nos vídeos que eu fico sempre com o dedinho em cima, para ver se eu não fiz nenhuma bolotona. Se eu fizer uma bolotona, vai com mais água de injeção ali e dilui. É melhor você cuidar antes do que ficar tratando o nódulo depois. Nódulo, gente, via de regra, nódulo de PLLA, há 30 anos na literatura é tratado com cirurgia. Nós não temos um antídoto para isso ainda. Certo? Então, quem quiser tirar uma foto, essas são algumas sugestões, tá, da minha aula de intercorrências, porque a gente tem que saber tratar tudo que a gente faz. E aqui como a partícula fica dissipada, né? Então, você vê aqui um resultado muito bom de uma paciente que fez Lift Plus e Eleva. É bom que com o scanner da Quantificare a gente não tem TPM, não tem dor de barriga, não tem o dia que a mulher está nervosa, não tem o dia que você está ansiosa, né? O scanner bate a informação e você consegue comparar resultado
de verdade. Até para ele se manter naturalista. Porque o paciente ele não consegue fazer essa percepção do que ele não quer. Se você faz o que ele quer, ele fica ridículo, para ele poder ver o resultado. Ele não foi calibrado para ver esse resultado. Por isso que o scanner é um brinquedinho interessante. Né? Dependendo da fase profissional que você está, eu indico vocês, nem sei se a Quantificar está aqui, mas é uma coisa interessante de se trabalhar. Tá? Olha só o que ele me mostra. Que com 2 aplicações de Eleva, olha o quanto eu tive de engrossamento dérmico. Eu estou falando de quase 3 milímetros. Essa paciente, quando ela pega no rosto agora, a pele dela não vem até aqui, igual a capa do disco do Thiago York. Sabe? Que tem um pregador aqui na cara, assim? Porque é isso que você tem que mostrar para a paciente. Eu não estou falando de transformação, eu estou falando de qualidade de pele. Todo mundo pode fazer, até o Janequine paga um sapo que não faz harmonização, só faz bioestimulador o ano inteiro. Nasce bonito daquele jeito, faz 2 bioestimuladores por ano. Precisa mais o quê, garoto? Ridículo, até parece. Obrigada. Vamos lá. Vamos ver essa aplicação aqui. Já bota a musiquinha pra vocês acordarem, entendeu? Pump it up. Olha lá, eu vou gotejar o Eleva pra fora antes de colocar, ó. Faz isso, não espera estar entupido dentro. Checa se tá entupido antes de entrar. Tem que massagear, certo? Ó que belezinha. Ó a irmã gêmea dela, univitelina, coisa horrorosa. O que eu vou fazer? Feia porque quer. Feia porque quer. Não quer fazer tratamento porque é contra, não gosta, milita contra. Tá fazendo o quê? Sem vergonha. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sucesso. Eu vou fazer sucesso. Ela que está passando vergonha com a militância dela. Agora já abriu a cabeça, foi fazer uma blefaroplastia. Vamos lá. Tá contra o quê? Contra o meu trabalho? Não, Anjo, você não conhece meu trabalho, só me dá 5 minutos. Se você é contra a harmonização, você não sabe o que eu faço ainda. Então, é esse posicionamento que a gente tem que ter, não só para nós como injetores, mas com os pacientes também. Certo? Isso que você não gosta não tem nada a ver com o meu trabalho, você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Esse é o teu marketing que nenhum tráfego vai poder fazer, certo? Então, a diluição do Eleva, pessoal, a gente vai trabalhar com um produto que tem 40% a mais do que a concorrência. Então, 150 miligramas mais 40%, se a gente diluir em 10, agora a diluição final, reconstituição final, para a gente ter em centímetros cúbicos a mesma quantidade de PLLA que a gente estava acostumado a trabalhar. Você vai diluir com 14 ml. Você pode colocar 12 e complementar 2 de anestésico. Eu prefiro complementar esse anestésico direto na seringa antes de fazer a aplicação. Não recomendo vocês baterem com o anestésico. Quem tem o mixer, coloca 12 ml, bate, depois acrescenta os 2 ml da lidocaína e aí pode acrescentar no frasco e ir retirando para ficar mais fácil. Quem não tem essa facilidade vai pegando 10% de anestésico na seringa, o que eu acho mais confortável. Eu faço assim há bastante tempo, acabei acostumando a fazer dessa forma, tá? Tudo bem? Então, esse é o protocolo novo que a empresa está querendo recomendar vocês a fazerem. Então, a gente vai usar num protocolo diluído a 14 ml junto com o anestésico, já considerando 2 ml do anestésico. Nós vamos colocar 8 ml e vai sobrar 6 ml para vocês dobrarem essa diluição e fazerem no pescoço. Então, vocês vão ter 18 ml para poder trabalhar na parte inferior. Tudo bem? Então, dá para redobrar essa diluição. A gente fazia 1 para 1, agora 3 para 1 em áreas de corporal, pescoço, têmpora. Ok? Quero chegar nos casos logo. Olha esse caso, que coisa linda. Isso aqui a paciente fala, eu sou super naturalista, eu só quero tirar o jaw e socorro, tratar isso aqui. Fala sério, socorro, dá vontade de sair correndo. Eu não faço harmonização, mas a sua não, amor. A sua está puxado. A sua tem condição não, anjo. Porque a pessoa vai querer rapidez. E se eu for rápida com ela, eu vou deixar ela com vergonha. Vai ficar horroroso. Mas modular a ansiedade numa paciente dessa foi o meu primeiro desafio. Ela queria o dinheiro de volta, porque eu indiquei o ultrassom microfocado antes de fazer o Eleva. Para poder retrair, dar uma vida para essa pele. Entrei com suplementação primeiro. Então, assim, ela ficou inquieta. Eu falei, calma, paga a segunda, que senão eu devolvo as 2. Eu desafiei ela. Desafiei mesmo. Porque ela era uma mulher muito machucada, dá para ver na cara dela que ela mudou até a expressão.
Tá? Então, eu tenho muito orgulho desse caso, porque isso aqui dá muito trabalho para resolver. Agora, ao meu ver, essa paciente está pronta para fios. Para quem quer, para os fiozeiros de plantão. Tá? Eu gosto de fio, mas ela está na última gaveta da minha prateleira. É a última que eu uso na minha geladeira. Certo? Então, com o scanner aqui, a gente consegue... Que resultado! Nossa, vocês nem fizeram... Não vi nada disso. Obrigada, gente. Poxa. Olha o biscoito, que o moço está filmando, né? Dá uma força. Enfim. Nunca façam com soro fisiológico, tá bom? Reconstituição de PLLA é com água bidestilada ou água para injeção, certo? Senão a gente tem essa aglutinação, assim como a gente tem com anestésico. Ai, mas a minha amiga fez... Tem gente que mata, que rouba, que estupra, tem gente que faz as coisas loucas. Quero saber o que vocês querem fazer direito, tá? Com soro, dá para fazer? Dá, amor. Dá para fazer tanta coisa na estética, a gente vê por aí, não é isso? A questão é, você quer ser que minha mãe disse que eu não era todo mundo, não sei de vocês. Certo? Então, o certo é com água de injeção, ok? Dá para fazer, aí a gente está entrando em outro patamar. Não é no caso de vocês, poderosos panteros, aqui só tem gente, não é isso? Então, não tem essa, mas eu vi na internet, poxa vida, meus amores, olha o que eu estou falando aí, cheio de trabalho para ler, por que você vai para o Instagram, anjo? Certo? Então, aqui o concorrente diluído na mesma hora e o Eleva diluído na mesma hora. O que é isso aqui? Tudo residual, carboximetilcelulose. Então, o produto não se dissipa na hora, ele não foi feito para isso, o Eleva foi. Agora, imagina na época de Covid, você ter que diluir o produto com 48 horas de antecedência, coisa prática, né? Bem prático. E um produto caríssimo, que ainda vem 40% a menos. Então, o que eu digo, um produto excelente, que a gente teve no mercado por 20 anos, mas passou. Hoje em dia, se você quer fazer conta, você consegue atender 2 pacientes com frasco de Eleva. Consegue. Você pode aumentar um pouco essa diluição até 20 ml e fazer 10 ml em cada paciente. Pode. Usa 6 e os outros 4 você dobra mais 8. Vocês entendem que essa questão da diluição agora está com vocês? Vocês entenderam como faz? Qual é o processo de primeira diluição, fonte-mãe, e depois dobrar essa diluição para poder usar áreas mais tensas? Aqui, o que eu não quero quando eu estou fazendo PLLA? Essas bolotas aqui. Essas bolotas aqui é o cluster. You know? Let's talk in English. É só um jeito bonito de falar pelota. Entendeu? Pelotou o negócio ali. O que é? O grânulo. Ô, chiqueza, tá? Se eu acumular um grânulo no outro, vira o quê? Um nódulo. Que vira o quê? Uma bomba para a gente não dormir com a paciente aborrecida. Principalmente se esse nódulo for visível. Porque uma coisa eu falo para a paciente, mas é que eu sinto um nódulo. Pera, aqui, doutora, um nódulo aqui. Não, aqui. Não. Não, pera. Achei. Aí eu falo aqui, amor. Ó. Saiu o nódulo. Só tirar o dedo. Porque nem a pessoa sabe onde está a bodega do nódulo. Isso não é um problema para nós. Então, aí você pega a pessoa, bota ela aqui, ó. Vem comigo, tinha coisa pior para contar. Calma, calma, você não é criança. Está no termo. Pode acontecer. Fiz o meu melhor. A massagem, enfim, pode acontecer com todo mundo fazendo o seu melhor. Como nós vamos resolver? Aparece? Não. Então, não perturba. Começa daí. Ai, mas me incomoda. Aí a gente vai para outras questões. O problema do nódulo é ele ser visível, tá, pessoal? Então, a questão aqui, já conversamos sobre as relações entre o Eleva e o Diamond Intense. E eu estou aqui para falar para vocês sobre todo o portfólio da Renova, mas enaltecer um queridinho, que é basicamente a minha compra na Renova é Lift Plus, Lips, muito Eleva e muito Diamond Intense. Tá? E eu uso muito DIP também, e Ultra DIP às vezes para fazer volumização, mas enfim. Com Lift Plus eu resolvo quase tudo. Meu pedido tem sido Lips. Aliás, já vou avisar para vocês que teremos uma aula de Lips, de Renova Lips, no sábado, às 4 horas, na área do simpósio. E sou eu que vou dar. Muito obrigada, quem quiser participar, tá? Então, eu tenho reologias diferentes para produtos diferentes. Quando eu falo de projeção, eu não estou falando de volume. Volume é camada sobre camada e o produto, quando sofre pressão, não deforma. Projeção, eu consegui colocar esse produto na ponta do nariz e ele ficar. É um efeito tenda. Vocês entendem isso? Por isso que uma pele bioestimulada por Eleva, aí sim, bolos e técnicas que eu vou mostrar para vocês com Lift Plus, você consegue melhorar muito a estrutura desse paciente, às vezes com 2 ou 4 ml. Certo? Então, a gente tem que estudar hoje não só o bendito do G-Prime, né? Porque você falou tanto G-Prime, 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 a gente não tem só o G-Prime. A gente tem o módulo viscoelástico, a gente tem o módulo, tem vários, tem o Deltatan,
A gente tem o G-Prime, o segundo G, a gente tem outras análises para poder ver o quanto esse produto se espalha, o quanto ele aguenta a projeção, o quanto ele se deforma sob pressão. Então, esses módulos viscoelásticos que cada fábrica vai dar o melhor resultado do mundo para vocês. E essa é a verdade, porque nós temos excelentes ácidos hialurônicos no Brasil para trabalhar, tem poucos produtos ruins para se trabalhar, mas você precisa criar técnica, você precisa criar mão, porque o melhor produto para você usar vai ser o que você usa muito. Então, por isso que eu desafio vocês a terem um relacionamento com uma empresa que tem um portfólio todo para poder criar um valor custo-benefício melhor quando você faz compras, quando você cria os seus protocolos baseados no que você consome todos os meses. Então, esse combo de Eleva com Lift Plus é muito próspero, uma coisa que você consegue vender muito bem. Então, um produto de estruturação, isso diz por si só. Então, aqui, a textura da pele dessa paciente com uma seção de Eleva e alguns pontos de Lift Plus. Onde eu coloquei? Aqui. Fica claro para entender? Então, posteriorizando o uso do bioestimulador e projetando pontos de sombra, onde eu consigo fazer uma projeção natural, sem parecer que ela engoliu 2 ovos de codorna. Primeiro, não tínhamos Lift Plus para trabalhar. Fiz com Lift, coitada de mim. Eu fazia full face em 2016, 2017 com Lift Fio, era o que tinha. Era a única empresa que vendia para mim com nota fiscal. Enquanto a Allergan não queria me atender, Sinclair não queria me atender, nem nos congressos eles iam, a Renova estava fazendo evento no Fogo de Chão, no CIOSP, para reunir quem estava injetando ali, para conhecer as pessoas. E eu estava lá numa turma com 30 pessoas. Então, se hoje eu respeito uma empresa que honrou, principalmente a odontologia, que a gente sabe que abre campo para isso tudo que está acontecendo, não é à toa. É a visão de um proprietário que quer que todo mundo fique bem e que todo mundo ganhe dinheiro e fiquem vocês ricos, não a empresa. Então, né, não só a empresa. Esse produto ele veio para mudar aqui, ó, o nariz com Lift Plus e a diferença, né, da sustentação. Então, aqui um caso de projeção que não foi feito só com Lift Plus, mas Renova Lips, também ultra volume e uma harmonização naturalista. Essa aqui nunca mais devia me largar, porque ela está muito mais bonita. Muito mais, ela está aqui, depois vocês procuram, tá? Vou mostrar mais uns que estão aqui na plateia. Aqui, Lift Plus, 2 ml para fazer aumento. Antigamente eu precisava de muito mais produto para fazer isso. Então, técnica de injeção de mento, a coisa mais fácil. Eu vou pegar a linha média do paciente, vou tratar o meio do mento. Se eu quero projetar esse mento, eu vou colocar esse preenchimento mais superior. Se eu quero alongar esse paciente, porque ele tem a cara muito quadrada, eu vou colocar esse preenchimento também na ponta. Então, mento é uma coisinha tranquila de fazer. Você pode fazer, inclusive, eu prefiro fazer com cânula, mas você pode fazer com agulha. Tá? Aqui, 2 ml de Lift Plus, o que a gente teria que ter um resultado aí com mais ou menos 4 ml. Certo? Então, estruturação e lift, um produto mole, bom, apesar de projetar, ele não é duro de injetar. E que a gente pode usar muito associado ao Eleva. Então, vou mostrar para você. Olha que moça bonita. Isso aqui é trabalho de Simone Sattler. Tá? Não sei se ela veio nesse evento, mas a pessoa fala, eu sou contra a harmonização. Falo, contra o quê, amor? Contra o quê, meu anjo? Como é que vai ser contra isso aqui? Tem condição. Se é contra, que você tem mau gosto. Quantos ml vocês acham que tem da primeira para a segunda? Vocês estão com tempo? Estão com tempo? Muitos ml, muitas sessões de um lugar para o outro. Ó, como é que vamos fazer? Ó, meu marido. Aí fala se o tempo não fez bem para a gente, pelo amor de Deus. Então, o que a gente tem com o Lift Plus? Um produto que tem uma projeção interessante que você vai poder usar em lugares estratégicos. Então, já tem uma pele bioestimulada pelo Eleva, eu consigo colocar esse produto em bolos, principalmente supraperiostal. Posso trabalhar com agulha, que facilita muito a aplicação. Todos esses pontos supraperiostais, tá? Você vai colocar 0,1, 0,2, até 0,5, dependendo do ponto que você está querendo projetar. Certo? Melhora a transição pálpebro-malar, aquele sulco bem complicado que a gente tem aqui, às vezes 1 ml, meio ml de cada lado. Se você usar um produto como Lift Plus, você já consegue levantar o olhar desse paciente. Você dá uma bochechinha para ele dar uma vida, melhora a olheira. E com 1 ml você consegue entregar um resultado que ele sim vê na hora e que não está deixando ele artificializado. Então, mostrar aqui alguns casos para vocês, que meu tempo está acabando. Mas aqui um mento, um full face feito com Lift Plus e Eleva. Certo? Então, resultado também bem naturalista. Deixa eu rodar essa paciente um pouquinho. Agora eu vou mostrar alguns casos para vocês. Não vai dar tempo da gente tirar dúvidas. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Kátia Onofre. Quem tiver dúvidas por lá pode me chamar, tá bom?
Então, aqui, mostrando a naturalidade do que é você melhorar o jaw, ângulo de mandíbula, projeção malar, fossa piriforme e olheira. Eu estou melhorando tudo isso com uma harmonização naturalista e um engrossamento de pele. E essa mulher não vai passar vergonha, ela vai ficar o quê? Orgulhosa da harmonização dela. E também não posso deixar de falar de um grande parceiro, foi o primeiro a me colocar aqui no Congrehoff, que foi a Filozon. Então, eu trabalho também, né, com ozonioterapia, já habilitei mais de 300 profissionais no Brasil, principalmente durante a pandemia, que foi um momento muito importante de saber um pouco de ozônio para trazer um pouco até de esperança para as pessoas. Então, muitos me conhecem também por conta do ozônio. Associar essas terapias complementares, então não queria deixar de falar o que eu uso no consultório, porque eu sei que muita gente aqui também vem ver aula por conta da ozonioterapia. E alguns produtos que eu tenho sempre no consultório, como a espuma de limpeza, a vitamina C, que é maravilhosa, que eu coloquei nos meus kits de home care, porque já agrega também a questão prebiótica da pele, além do tratamento da vitamina C. E o óleo ozonizado, essas embalagens pequenininhas para quem faz fio, colocar no pertuito. E o próprio gerador, que vai te ajudar muito na questão não só de vitalização celular, estímulo de colágeno, quebra de gordura e também nos tratamentos com IPRF ou com PRP, você pode ozonizar esses concentrados plaquetários, trazendo mais qualidade ainda para os tratamentos de pele do consultório, tá? Olha que gato! 2 ml de Lift Plus, esse moço. É que ele era feio, né? Aí eu dei uma ajuda para ele, que, né? Se não fosse eu, coitado, não ia ter a menor chance no mercado de trabalho, porque ele é muito horroroso. Mas, tirando isso, o Lift Plus ajudou muito o moço. Olha só, uma mandíbula bonitinha. 1 ml de cada lado. Tá? Então, a marcação bem bonitinha. Eu estou brincando, esse é o Dr. Bruno Tasso, ele está ali no meio. Levanta a mão, por favor, amor. Olha ele ali, onde eu vou, eu levo ele. E aqui um pouquinho da técnica, né? Nossa, eu posso usar o Lift Plus? Eu posso usar o Lift Plus para fazer projeção de olheira? Não, amor, eu não estou colocando na olheira, eu estou colocando na pré-maxila. Certo? Você pode distribuir 1 ou 2 ml com esse formato, obedecendo um pouco desse desenho, e todos esses casos que vocês vão ver aqui foram feitos com essa técnica. Tá? Olha que coisinha bonitinha. Vai diminuir a sombra do que essa pele está encostada, para dar essa cor mais escura. Tudo bem? E esse caso aqui, também, desculpa, a primeira foto eu não vi, ficou um pouquinho embaçada, a foto do antes dela. Eu tinha esse caso escaneado, mas preferi trazer para vocês a foto mesmo, porque era ontem à noite, eu ainda estava mexendo nessa aula, a gente sempre quer colocar mais um caso. Mas o que é importante, essa paciente, ela ia se casar, ela me procurou no consultório porque ela queria um tratamento naturalista. A pele dela, quando a gente puxava, fazia um fina, sabe? Uma textura de pele muito, muito judiada. Fizemos 2 sessões de leve e depois, antes do casamento dela, fizemos a volumização com Lift Plus. Então, esse já é o pós-operatório depois de 6 meses da harmonização dela. Então, quer dizer, eu estou sustentando esse tratamento 6 meses após ela ter realizado. Então, poucos ml e um tratamento de leve e a paciente está fidelizada para o resto da vida. Ninguém mais encosta no rosto nem dela, nem da esposa dela, nem da mãe dela, nem da sogra dela. Então, né, eu acabei tratando no casamento, tratei todo mundo. Porque ela ficou tão satisfeita, né, uma pessoa que não queria, não, eu não quero que fique artificial e tal, e a gente consegue dar esse resultado. Então, protocolo de Eleva com Lift Plus realmente é um sucesso. 2 ml de Lift Plus e um frasco de Eleva, você trata pescoço, face e volumiza esse paciente com efeito tenda, a ponto dele ter um resultado que já fica agradável e naturalista. Então, a escolha, né, dos produtos, queridos, seja com bioestímulo à base de fio, seja com terapias integrativas, com concentrados plaquetários, sejam com bioestimuladores à base de PLLA ou de hidroxiapatita, sejam os tratamentos de superfície como o exossomos, PDRN, intradermosterapias, todas as tecnologias que tem disponíveis. O mais importante é vocês entenderem o que é que vocês estão comprando. Eu brinco no TCC das alunas lá da especialização em Santos, eu falo, você comprou? A menina apresenta todo o caso de lábio, eu falo, tá, e você usou esse preenchedor por quê? Porque a caixinha era rosa, anjo? Não dá, né? Hoje a gente tem muito acesso a muita informação, a Renova está aí com um portfólio enorme, segundo semestre vão vir mais produtos para vocês poderem interagir. Então, assim, o quanto de diferencial você tem em saber what the fuck está going on na cara da paciente. Porque essa paciente hoje, ela vê o Instagram, ela vê o profile, ela vê o PDRN, ela vê o negócio do salmão, ela vê o exossoma, ela vê o negócio do DNA. Mas o ultrassom é melhor que o Lavian, mas o Lavian é melhor que o Ultrafor, mas o Ultrafor é melhor que o fio, mas aí não faz mais Eleva? E aí, ixi, os radiais que eu fiz a vida inteira.
zoou, e aí você tem que conduzir esse paciente numa linha lógica para ele continuar do seu lado, senão ele acha que louco é você que não sabia nem o que estava fazendo. Então, qual é a construção de um planejamento naturalista se você sai tacando coisa porque sua gaveta está cheia? E o que eu quero clamar com vocês é façam conta, façam planejamento, entreguem para o paciente o que vocês gostariam que a sua mãe comprasse. Sabe assim? Aquela coisa de olhar para a pessoa e imaginar que ela está sendo cuidada por alguém que tem respeito pelo dinheiro dela. Experimentem falar não para as pessoas, igual eu falei para a menina. Não, não vai fazer, não vai ficar bom. E vai me obedecer, que se não me obedecer também não sou obrigada. Está lá no código de ética que eu não sou obrigada a atender todo mundo. Ué. Então não sejam, se eu tiver uma mensagem aqui para finalizar com vocês, não sejam refém dos pacientes, sejam refém da ciência. Não sejam reféns das ameaças, nem das fábricas, nem dos profissionais. Vocês sabem o que é o negócio de vocês. Vocês têm condição de alcançar o coração dessas pacientes com verdade, com sinceridade, com opção de tratamento, mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Hoje o mercado da injeção está uma zona. Mas é no meio da zona que os especialistas vão ser requeridos. Então, eu desafio vocês a virem cada vez mais em eventos como esse, a estudarem, a terem jurídico, a terem formulários muito bem feitos, a terem termos de consentimento muito bem explicados e gastarem a saliva e a energia para roubar a atenção dos amigos que estão do lado aqui. Porque o paciente tem que prestar atenção em você. E está todo mundo letárgico, anestesiado, é remédio para dormir, remédio para comer, remédio para transar, remédio para parar de transar, remédio para parar de comer. É um para acordar, um para dormir, um para sedar, um para acalmar. E as pessoas estão letárgicas, anestesiadas, vacinadas, abobadas. Então, você faz um barulho com ela, olha, eu estou te cuidando, o teu dinheiro é precioso, você tem que entender o que você está fazendo. Ninguém está enfiando nada em mim se eu deixar. Correto? E o paciente tem que ter esse temor, ninguém está enfiando nada em você, assim como eu fiz lá, não sei nem o que foi. Ai, coitadinho, botaram uma arma na sua cabeça e saíram enfiando coisa em você sem você assinar nada, saber de nada. Então, qual é a responsabilidade que vocês estão conversando com o paciente de vocês na comunicação e o quanto ele está sendo explicado sobre os tratamentos e sobre os planejamentos? Acho que na maior das mensagens que eu queria dizer para vocês é isso. Parece assustador, parece uma coisa que não tem sentido, mas o bem que a gente pode fazer pelas pessoas é fazer com que elas façam o melhor delas por elas mesmas. Esse é o nosso papel. Ter informação para poder vender um tratamento que faz sentido, com empatia e com futuro. Não é uma vez só que você pega esse paciente. Certo? Então, não abram mão, não negociem a verdade de vocês, porque não compensa. Só para terminar, uma mensagem para vocês, tá? Vou terminar na hora, hein, doutor Bruno? Isso é inédito. Para mim é um despertar. E esse despertar... Pode é aumentar aqui, move querido, por favor. a receber cada vez os pacientes com mais alternativas, com mais integratividade, com mais opções que deixem elas bonitas de verdade. É de dentro para fora. É uma missão para quem gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu adoro o povo, adoro pessoas, adoro transformar e incitar nelas algo que hoje para mim é uma missão. Beleza de verdade é a forma de me comunicar, é a forma de acertar o que os meus pacientes precisam. Falar sobre beleza é falar sobre o que é de verdade, porque depois que a gente pode ter feito vários procedimentos, se a gente não souber quem a gente é mesmo, nada permanece. O que é que permanece? Senão a verdade da sua beleza, que é aquela que vem de dentro para fora. A gente tem que incentivar os profissionais a isso. Parecia que não via o que a minha mãe dizia. Parecia que não via o que a minha mãe. Eu sou panteríssima. Quero violência. Vai! Quero força. Agressão. Eu quero força. Não quero saber de choradeira. Não quero. Porque eu não chorei mais. Exato. Bora. Você tem medo que reparem no seu procedimento? Medo do quê? De ficar sensacional? Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Eu vou ter um evento em fevereiro lá em Santos, que é a 6ª edição do Meeting Hof 03. É um encontro para a gente movimentar a harmonização e colocar Santos no mapa. E quem quiser alguma informação, depois é só me chamar no privado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês.